Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Proteção ou controlo? A Europa quer proibir o uso de redes sociais até aos 16 anos. I strongly believe that parents, not algorithms, should be raising our children. And their voice must be heard. O Parlamento Europeu quer que os países da União Europeia fixem os 16 anos como idade mínima para usar redes sociais, plataformas de vídeo e aplicações de inteligência artificial, salvo com autorização dos pais, caso em que se manteria o limite atual dos 13 anos. A proposta foi aprovada na Comissão de Mercado Interno e Proteção dos Consumidores por larga maioria e será votada em plenário entre 24 e 27 de novembro. Não é ainda uma lei, mas uma recomendação política. O Parlamento quer pressionar a Comissão Europeia e os governos nacionais para criarem regras concretas para proteger os menores online. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que ouvimos no início do episódio, apoia a iniciativa e já criou um painel de peritos que deverá apresentar, até ao final do ano, propostas para uma maioridade digital europeia. A recomendação não se limita à idade, prevê banir algoritmos baseados no engajamento para menores, desativar mecanismos viciantes e proibir elementos semelhantes ao jogo de azar em videojogos. A proposta segue o exemplo da Austrália, o primeiro país a proibir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, com multas pesadas para as plataformas que não cumprirem. Em Bruxelas, a proposta é vista como um passo importante na regulação digital, mas também levanta dúvidas. A imposição de maior controlo pode ser contraproducente e como aplicar na prática medidas que dependem de sistemas de verificação ainda frágeis. Neste P24 ouvimos o psicólogo Renato Gomes Carvalho, especialista em Psicologia da Educação e membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, para perceber os riscos, os limites e o impacto destas medidas no comportamento dos jovens. Seja bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Renato Gomes Carvalho, bem-vindo ao P24. Obrigado. O Parlamento Europeu aprovou recentemente uma proposta para limitar o acesso às redes sociais a menores de 16 anos. Como psicólogo e habituado também a lidar com adolescentes, parece-lhe que é uma medida necessária? Quais são, no fundo, os riscos que as redes sociais podem representar para os jovens? Bom, olá, obrigado por me receber e também queria saudar o público por ter trazido este tema que é cada vez mais pertinente na nossa comunidade. Eu acho que, em primeiro de tudo, eu acho que é de saudar o facto de se estar a discutir este assunto. É um assunto que merece toda a nossa atenção. A questão desta medida que foi aprovada, eu julgo que merece. Temos que ver ainda os detalhes, não é? Em que é que vai consistir especificamente, porque, como nós sabemos, o ato de simplesmente proibir, sem que haja um conjunto de outras ações associadas, é curto, digamos assim. Digamos que proibir apenas a partir dos 16 anos. Permitir a partir dos 16 anos e proibir até aos 16 anos é curto face à quantidade de medidas e face às ações que é preciso ter. Agora, este é um tema que está a ser estudado do ponto de vista dos impactos que tem em vários planos. Nós sabemos que há uma clara associação entre a utilização excessiva de redes sociais, nomeadamente através de smartphones e vários indicadores de sofrimento psicológico, de questões na esfera da autoestima, da autoimagem, da irritabilidade, da ansiedade, entre outros, e portanto esta associação tem vindo cada vez mais a ser evidenciada, e isto depois exige que a nossa comunidade, as instituições, os responsáveis, todos nós, tenhamos atenção e a nosso ver isso requer uma ação que remete, eu diria, para dois níveis, para dois planos. Um primeiro plano envolve a questão da autorregulação, das competências que cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada adulto também tem que ter para poder lidar com os desafios que as redes sociais levantam, mas por outro lado isto não é apenas uma questão individual, de natureza individual. Existe também intervenções ao nível da regulação das plataformas. Digamos que quando temos um problema que acontece com uma pessoa, com duas, com três, é uma coisa, mas quando temos o mesmo problema a acontecer com milhões de pessoas, então isto já não é uma questão apenas individual.
Portanto, eu diria que são precisas competências, é necessária literacia, capacidade crítica, para cada um de nós, sobretudo em determinados períodos do desenvolvimento, como a infância, a adolescência, poder lidar com as redes sociais e os riscos que comporta, mas depois também, tendo em conta a escala, as implicações, a magnitude deste fenómeno, tem que haver uma ação do ponto de vista global, da comunidade, das autoridades, das medidas que são tomadas e que são comuns a todos, porque isto é uma questão de saúde pública. Eu diria que é uma questão de saúde pública e da mesma maneira que nós olhamos, enfim, se olharmos para uma criança a fumar, naturalmente não aceitamos que isso aconteça e, portanto, estamos a caminhar, estamos um pouco nessa esfera, ou seja, se temos um comportamento que é bastante nefasto e que identificamos como sendo bastante nefasto se não for regulado, então temos um ímpeto para agir e queremos que haja uma ação a esse nível. Esse ímpeto muitas vezes leva a estas proibições, mas também há quem defenda que não devia ser essa a solução, porque é tão simples como mentir na idade, como já muitos adolescentes fazem, dizer que têm 17 anos e na verdade não têm. Portanto, como é que conseguimos equilibrar esta proteção às crianças e ao mesmo tempo a liberdade? Isto devia ser mais pelo caminho da educação e menos pela proibição? Eu julgo que os 2 caminhos não são incompatíveis, ou seja, aliás, pelo contrário, complementares. Só promovermos a capacidade de autorregulação, ou seja, cada um ter uma capacidade de gerir o que é que faz e o que é que não faz e ter os seus limites e perceber o que é que está a fazer e ter uma atitude crítica. Portanto, por um lado temos essa esfera que precisa de ser trabalhada nos locais onde todos nós nos encontramos, nas escolas, em casa, quer dizer, os pais devem ser os primeiros a dar o exemplo, não é verdade? E, portanto, temos essa parte que precisa de ser trabalhada, mas isso não impede que depois haja medidas no plano regulatório. Daí que eu considero que não, o proibir simplesmente pode criar aqui algumas oportunidades, mas não vai resolver o problema, digamos assim. Pode ser um contributo, mas o proibir, e além disso não sabemos em que termos é que seria essa proibição, portanto, daí que eu acho que seja também importante verificar quais são os detalhes e como é que se vai pôr em prática essa medida. As grandes empresas tecnológicas, que naturalmente têm interesse comercial, em que as pessoas se mantenham agarradas ao feed e que estejam as próprias redes, o funcionamento das redes, os mecanismos, é para que as pessoas permaneçam a maior quantidade de tempo possível ligadas. Mas essas mesmas empresas dizem que vai ser muito difícil pôr em prática, enfim, é uma questão técnica que tem que ser vista e o desenho da medida e a forma como a medida vai ser implementada é uma questão que precisa de ser trabalhada. Mas eu diria que as duas são compatíveis, podemos perfeitamente fazer cumprir esses dois desígnios. Mas além da idade, há também mais alguns detalhes que já se conhecem sobre esta recomendação. Outra das coisas que o Parlamento Europeu quer proibir são elementos viciantes na experiência dos menores online. Por exemplo, as loot boxes, que são aquelas caixas que se podem comprar em jogos para ter determinadas armas ou determinados elementos que se compram com dinheiro real, mas não se sabe o que é que está lá dentro, e portanto há aqui um elemento de gambling e é muito comum no jogo online. Também os anúncios adaptados, o Parlamento Europeu quer proibir isto quando estamos a falar de utilizadores menores. Qual é que é a importância para si de uma medida como esta, também de regular as plataformas a este nível? Esse tipo de medidas tem grande utilidade, porque o que é que nós sabemos? Todas essas ferramentas, plataformas, mecanismos estão desenhados para terem um potencial aditivo. Ou seja, estão desenhados para deixar as pessoas um pouco presas à sua utilização, que queiram estar sempre lá, e portanto a sua natureza de base está feita para que as pessoas estejam sempre lá a utilizar. A Inês fez referência à questão do gambling, portanto, aplicar princípios de jogos, de subida de nível, manter-me ligado, etc., passar fases, etc., e isso está no desenho técnico e na concepção dessas ferramentas. E isso associa-se às dificuldades que os próprios destinatários dessas ferramentas têm em autorregular-se. Ou seja,
as crianças ainda não têm, até do ponto de vista do seu desenvolvimento cerebral e neuronal, não têm ainda, não adquiriram ainda, e mesmo os adolescentes não adquiriram ainda todas as capacidades e não têm ainda a maturidade para para serem mais eficazes a regularem o seu próprio comportamento, comparativamente, por exemplo, aos adultos. E, portanto, nessas faixas etárias, as pessoas, as crianças e os adolescentes estão especialmente vulneráveis a situações que tenham potencial aditivo. E, portanto, juntando quem são as pessoas que podem ter alguma vulnerabilidade ao tipo de ferramentas que existem, temos aqui uma combinação muito complicada. Daí que seja, a meu ver, positivo que se esteja aqui a discutir esse tipo enfim, não diria de proibições, mas de como é que se pode regular, como é que podemos identificar mecanismos legais e que depois que se traduzam do ponto de vista técnico, permitam lidar com esse problema que já está bem identificado. Mas esta proibição não pode ser também contraproducente, porque pode reduzir a pressão sobre as plataformas para priorizar uma segurança dos jovens, ou seja, os jovens não têm acesso, não podem ter acesso até aos 16 anos, então não temos que ter preocupação com esse tipo de coisas. De acordo, daí que eu considero, como disse há pouco, que proibir só, vedar o acesso como solução instantânea, não é uma bala de prata que se possa utilizar para resolver todos os problemas. Nós estamos a falar aqui de vários níveis de medidas que é preciso tomar. Nós podemos considerar vedar o acesso, mas a noção de regular plataformas, até porque se fala disto para os próprios adultos, para as questões dos debates democráticos, etc., a noção de regular plataformas vai muito além do fechar a porta, digamos assim. Vai muito para além disso. Envolve aqui moderação de conteúdos, formas de identificar situações de risco. Há vários casos que têm vindo a ser reportados em que as plataformas, em que foram identificadas situações iminentes de risco e as plataformas não agiram sobre essas situações, ou seja, além da proibição há muito mais do que se pode fazer. Uhum. Isto obviamente um problema para todos os pais que têm filhos menores, é um problema cada vez mais premente. O que é que os pais podem fazer para proteger os jovens nas redes sociais? Mais uma vez, a proibição nem sempre funciona. Que tipo de medidas é que podem tomar para proteger os filhos? Olha, eu diria desde logo, pelo menos aqui duas linhas de pensamento. A primeira, não seguirem aquele velho provérbio, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E fazerem o contrário disso, digamos assim. Ou seja, serem exemplo para o comportamento que desejam que os seus filhos tenham, e o exemplo não é só o seu comportamento individual, é também criarem oportunidades para que haja, por exemplo, atividades alternativas estar a família toda, cada um com o seu telefone à mesa, na sua bolha, na sua câmara de eco. E a boa notícia em relação a esta questão é que, da experiência que temos com inúmeros adolescentes, se os adolescentes e as próprias crianças tiverem oportunidades para fazer determinado tipo de atividades que não seja estar online, elas preferem, elas até vão e gostam, e portanto, se houver oportunidades para poderem, enfim, ao ar livre, em casa, usufruírem dessas atividades, elas até preferem. E, portanto, o primeiro aspecto eu diria que tem a ver com isto, que é darem um exemplo e procurarem criar oportunidades para que haja convivência, que haja envolvimento, que andem pela rua, que se sujem, que andem pela natureza, enfim, que façam aquelas atividades que do ponto de vista do desenvolvimento são salutares, digamos assim.
E por outro lado, há a questão da comunicação, de comunicação e de estarem a interagirem com os seus filhos, falarem com os seus filhos sobre a experiência que eles estão a ter. Nós sabemos que, por exemplo, um dos efeitos mais impactantes do ponto de vista do consumo das redes sociais envolve a questão da autoimagem, da comparação social, da ansiedade. Nós temos muitos adolescentes com queixas de ansiedade, num registro de ansiedade muito elevado. E desde logo, para lidar com estas situações, é necessário, nos contextos mais próximos, onde as crianças estão, em casa, na escola, mas neste caso estamos a falar dos pais, terem a oportunidade de falar com os seus filhos relativamente à experiência que elas e eles estão a ter nas redes, quais são as suas preocupações e, portanto, manterem, digamos assim, canais abertos de comunicação com os seus filhos. Frequentemente nós temos crianças e jovens que estão dentro de casa, que estão no quarto, que estão ao nosso lado na sala a viverem determinadas realidades que nós nem sequer temos noção que estão a viver. E, portanto, é muito importante que haja aqui um espaço de confiança e digamos, um canal permanente aberto, que não tem que ser um invasivo, mas que há aqui criar um espaço de confiança em que podemos falar e falar sobre as questões que eles e elas quiserem falar. Muito bem. Renato Gomes Carvalho, muito obrigada. Obrigado, Inês. Porquê é que hoje é tão difícil ao Estado recrutar trabalhadores? A atratividade do emprego público já não é o que era? Este é o mote para uma série de reportagens que o Público lança esta semana. Onde falha a máquina do Estado, para ler ao longo desta semana na versão impressa ou em público.pt. Por hoje é tudo, o P24 volta amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.